Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Reforma e Teologia. Eu me chamo Caleb Elias e nesse vídeo vamos abordar um tema crucial para os cristãos que buscam entender a relação entre a cosmovisão bíblica e as teorias modernas. Vivemos em uma era onde a ciência moderna é considerada por muitos como a autoridade suprema sobre a realidade, incluindo a cosmologia, a biologia, a física e muitos outros campos. No entanto, à luz das Escrituras, devemos questionar se essa abordagem realmente é compatível com a autoridade da Bíblia. Como cristãos, devemos acreditar que a Escritura é a revelação final e infalível de Deus sobre todas as áreas da vida e da criação, incluindo o universo e sua constituição. Portanto, a questão não é apenas sobre os métodos da ciência moderna, mas sobre qual é a fonte final de autoridade. A ciência moderna, que muitas vezes parte, ou melhor, ela sempre parte de pressupostos naturalistas e materialistas. Ela entra em conflito com as verdades reveladas nas Escrituras. Neste vídeo, vamos explorar essa incompatibilidade, analisando como a ciência moderna, em muitos casos, rejeita a revelação bíblica em favor de explicações humanas que, frequentemente, não têm qualquer fundamento na verdade absoluta e imutável da palavra de Deus. Bom, então faremos uma análise da relação entre fé e ciência e como a verdadeira autoridade para o cristão sempre deve ser a Escritura. Agora, vamos explorar essa questão de autoridade e entender como a visão bíblica e a visão moderna entram em confronto. A questão fundamental que precisamos abordar ao discutir a relação entre a ciência moderna e a Escritura é a autoridade. Para muitos, na sociedade contemporânea, a ciência é considerada a fonte primária de conhecimento sobre o mundo e a origem do universo. No entanto, para os cristãos que seguem uma cosmovisão bíblica, a verdadeira autoridade sobre todas as coisas, incluindo a natureza e o cosmos, é a palavra de Deus. Essa autoridade não é relativa ou passível de revisão, mas é absoluta e definitiva. A ciência moderna, especialmente desde a Revolução Científica, tem se consolidado como a principal fonte de conhecimento sobre a criação. Ela se baseia no método empírico, que busca observar, testar e validar teorias com base em dados concretos e verificáveis. Contudo, esse método é falho e não pode provar algo. Por outro lado, a Escritura nos revela que Deus é o Criador soberano de todas as coisas, e é Ele quem sustenta o universo por sua palavra. Em Gênesis 1, vemos a criação do mundo por um ato direto de Deus, e em várias passagens bíblicas, Deus é descrito como o Criador e sustentador de todas as coisas. Colossenses 1, 16 a 17, Hebreus 1, 3. A cosmovisão bíblica não depende de explicações naturais ou de um universo autossustentável, mas afirma que Deus está ativamente envolvido na criação e manutenção de tudo. A ciência moderna, com sua visão naturalista,
assume que todas as explicações sobre o mundo devem ser baseadas em causas naturais, ou seja, a ideia de que os processos naturais são suficientes para explicar a origem e o funcionamento do universo, sem a necessidade de um criador ou de intervenções sobrenaturais. É central para o método científico. Esse pressuposto é frequentemente chamado de naturalismo filosófico, que nega qualquer ação direta de Deus no mundo físico. Este ponto de vista naturalista é incompatível com a visão bíblica de um Deus pessoal e ativo que intervém na história e na criação. A ciência moderna, portanto, exclui a possibilidade de milagres, da criação ex nihilo, do nada, e da intervenção divina direta, que são fundamentais para a teologia cristã. Um dos aspectos mais problemáticos da ciência moderna é a sua negação da intervenção sobrenatural de Deus. Por exemplo, a teoria da evolução natural, que se tornou uma pedra angular da biologia moderna, propõe que todas as formas de vida surgiram e se desenvolveram ao longo de bilhões de anos por meio de processos naturais, sem qualquer necessidade de um criador ou de uma intervenção divina. Isso contradiz diretamente a revelação bíblica, que afirma que Deus criou todas as coisas de maneira direta e ordenada. Além disso, a ciência moderna frequentemente rejeita os relatos milagrosos das Escrituras, como a criação em 6 dias literais, o dilúvio universal e a ressurreição de Jesus. A visão secular do mundo tenta explicar esses eventos de maneiras que excluem a intervenção sobrenatural de Deus, buscando explicações naturais ou metafóricas que desconsideram o poder e a autoridade divina. Um exemplo claro desse conflito pode ser observado na questão da origem do universo. A teoria do Big Bang, por exemplo, sugere que o universo teve um começo a partir de um ponto de singularidade, uma explosão cósmica que deu origem ao espaço e ao tempo. Embora a teoria do Big Bang seja amplamente aceita na comunidade científica, ela entra em conflito com a descrição bíblica da criação, onde Deus cria o universo de maneira ordenada e com um propósito claro. Além disso, a visão bíblica de um universo criado em 6 dias literais, como descrita em Gênesis 1, não é compatível com as ideias científicas predominantes sobre a origem e a idade do cosmos. A ciência moderna, com suas supostas descobertas sobre a idade da Terra e do universo, oferece explicações que desafiam a narrativa bíblica de uma criação recente e imediata por Deus. O verdadeiro ponto de conflito entre a ciência moderna e a Escritura não é apenas sobre os dados ou as descobertas científicas, mas sobre a autoridade final para determinar a verdade. A ciência, ao basear-se em pressupostos naturalistas, entra em contradição com a visão bíblica da criação e do cosmos. Quando as explicações científicas contradizem as Escrituras, devemos nos perguntar: quem tem a autoridade para definir o que é verdade? Como cristãos, nossa resposta deve ser clara. A Escritura tem a autoridade final sobre todas as questões, incluindo a origem do universo, a natureza da criação e a intervenção divina. A ciência moderna pode
até oferecer teorias e explicações, mas nenhuma dessas explicações pode ser considerada verdadeira se entrar em conflito com o que Deus revelou em sua palavra. A principal questão que a ciência moderna coloca para a cosmovisão cristã não é meramente uma questão de diferenças teóricas, mas um desafio direto à autoridade das Escrituras. A ciência, com seus métodos e pressupostos, ignora e tenta refutar o poder da revelação divina. Quando um modelo científico se opõe àquilo que a Bíblia ensina de forma clara, como no caso da criação, da natureza da Terra e do cosmos, surge a necessidade de refletir sobre qual fonte de autoridade deve prevalecer. Por exemplo, quando a Bíblia fala da criação da Terra, da sua estrutura e do firmamento, ela apresenta uma visão clara e coerente. A visão bíblica da Terra como uma superfície sólida com um firmamento que separa as águas acima das águas abaixo é profundamente diferente da visão que a ciência moderna oferece. A ciência moderna, em grande parte, ou melhor, em sua totalidade, apresenta uma cosmologia onde a Terra é uma esfera flutuando no espaço, movendo-se ao redor do Sol, e não fixa ou sustentada por Deus. Este é um exemplo clássico do conflito entre a cosmovisão cristã e a secular. A Escritura descreve a criação e a natureza do mundo com autoridade divina, enquanto a ciência moderna, com seus pressupostos naturalistas, tenta reinterpretar esses relatos, muitas vezes sem levar em consideração a autoridade que a Bíblia possui sobre todas as áreas da vida e do conhecimento. O modelo científico contemporâneo, ao basear-se na ideia de um universo que funciona independentemente da intervenção de Deus, diminui o papel ativo e soberano de Deus na criação e na manutenção do mundo. A Escritura, no entanto, afirma de maneira clara que Deus não só criou todas as coisas, mas que Ele sustenta a criação constantemente. Colossenses 1, 16 a 17. Esse contraste de perspectivas, uma que coloca Deus no centro e a outra que o exclui, nos obriga a questionar qual visão do mundo reflete mais adequadamente a verdade revelada. A visão secular, que é baseada na observação empírica e na interpretação naturalista dos fenômenos, está limitada a tentar explicar o mundo de forma independente de Deus. Já a cosmovisão bíblica, que reconhece Deus como o Criador e sustentador de todas as coisas, nos ensina a ver o mundo como uma criação ordenada e dependente de Deus. Pois bem, no contexto atual, onde a ciência moderna e a cosmovisão secular dominam a maior parte do pensamento acadêmico e popular, a autoridade bíblica se torna ainda mais crucial. Para o cristão, não é suficiente aceitar as explicações do mundo secular sem questionar seus pressupostos e implicações. Quando a ciência e a Bíblia entram em conflito, o cristão pressuposicionalista deve firmemente afirmar que a Bíblia tem a autoridade final. Isso significa que a verdadeira explicação sobre a Terra, a criação e o universo
deve ser buscada nas Escrituras e não em teorias que negam a presença e a soberania de Deus sobre a criação. Devemos sempre começar com a Bíblia como nossa fonte de autoridade, pois é nela que encontramos a revelação do Criador, que tem autoridade sobre todas as coisas, incluindo o cosmos. É fundamental que os cristãos mantenham uma cosmovisão coerente com as Escrituras, rejeitando as influências secularistas que buscam redefinir a criação de acordo com pressupostos naturalistas. Em vez de nos submetermos às explicações que surgem de uma visão de mundo ateia e evolucionista, devemos reafirmar a visão bíblica da Terra como uma criação feita por Deus, sustentada por Ele e com um propósito divino. O pressuposicionalismo é a perspectiva filosófica que defende que todos os sistemas de conhecimento, inclusive a ciência, devem ser fundamentados nos pressupostos que a Bíblia apresenta como verdade. O pressuposicionalismo parte da premissa de que Deus é a fonte última do conhecimento e da verdade. Não há um campo do conhecimento humano que seja neutro ou que possa ser compreendido corretamente sem reconhecer e estar em conformidade com o senhorio de Cristo e a autoridade das Escrituras. Na perspectiva pressuposicionalista, a Escritura não é apenas uma fonte de conhecimento, entre outras. Não é meramente uma fonte de conhecimento, entre outras, mas é a fonte de toda a verdade, a única fonte de toda a verdade. Isso implica que qualquer interpretação do mundo, seja no campo da cosmologia, da ética ou da história, deve ser feita à luz do que Deus revelou na sua palavra. A Bíblia, portanto, é a própria base de entendimento para todas as coisas, incluindo as ciências naturais e sociais. O pressuposicionalista rejeita a ideia de que a razão humana ou a observação empírica podem fornecer uma base segura para o conhecimento, sem antes submeter esses métodos ao padrão da Escritura. Assim, a cosmovisão bíblica tem precedência sobre qualquer outro sistema de pensamento ou investigação. Por outro lado, o empirismo e o cientificismo são correntes filosóficas que defendem que o conhecimento deve ser baseado em evidências observáveis, experimentais e mensuráveis. O empirismo, em particular, enfatiza a experiência sensorial como a única fonte válida de conhecimento. O cientificismo, uma forma de empirismo, vai além e afirma que a ciência é a única maneira legítima de adquirir conhecimento verdadeiro sobre o mundo, excluindo qualquer forma de conhecimento que não seja baseado em experimentação ou observação direta. Na visão empirista e cientificista, o mundo é compreendido apenas por meio dos sentidos e das leis naturais que podem ser descobertas através da observação, formulação e hipóteses e testes experimentais. Não há espaço para a intervenção divina ou para revelações sobrenaturais, como as que encontramos nas Escrituras. O cientificismo é uma religião humanista secular, onde a razão humana e os métodos científicos substituem a autoridade de Deus e da sua palavra. Essa abordagem empírica e cientificista leva a uma visão de mundo que tenta explicar
a realidade sem recorrer a qualquer referência a Deus. O cosmos, segundo essa perspectiva, é um sistema fechado que pode ser compreendido apenas através de observação e leis naturais. Não há espaço para um Criador ativo e soberano, que revela e sustenta a criação, como a Bíblia ensina. O conflito entre o pressuposicionalismo, escrituralismo e o empirismo, cientificismo, é claro. Enquanto o primeiro coloca Deus e sua palavra como a autoridade final em todos os aspectos do conhecimento, o segundo se baseia na observação empírica e no método científico, como as únicas fontes legítimas de verdade. Para o pressuposicionalista, o empirismo e o cientificismo são insuficientes para explicar a totalidade da realidade. Além de serem insuficientes, eles não são válidos, não são padrões válidos de conhecimento, não são fontes reais de conhecimento. É tão somente a Bíblia, a revelação proposicional ou palavra de Deus, que é o padrão válido e fonte de verdade e conhecimento. O empirismo e o cientificismo são insuficientes e inválidos porque eles não reconhecem a soberania de Deus e não se submetem à revelação divina. O mundo só pode ser verdadeiramente compreendido à luz da Bíblia, que revela a ordem e o propósito da criação. Em termos práticos, isso significa que o pressuposicionalismo rejeita a ideia de que a razão humana, isolada de qualquer revelação divina, pode alcançar um entendimento correto da realidade. Em contraste, o empirismo e o cientificismo afirmam que somente o método científico e a razão humana, desvinculados de qualquer pressuposto religioso, cristão, teológico ou bíblico, podem levar à verdade. Ao refletirmos sobre o confronto entre o pressuposicionalismo e empirismo, fica claro que a verdadeira compreensão do cosmos e da Terra, como nos é revelada nas Escrituras, não pode ser substituída por explicações que ignoram ou negam a autoridade de Deus. Quando rejeitamos a autoridade das Escrituras e tentamos compreender o mundo a partir de pressupostos naturais, então adotamos inevitavelmente uma visão humanista de mundo, uma visão de mundo humanista ou padrão, pensamento que não reconhece o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. A cosmovisão bíblica exige que todas as áreas do conhecimento sejam interpretadas à luz da revelação divina, mesmo as ciências naturais. Mesmo elas devem ser entendidas como a expressão da criação de Deus, sujeita à sua soberania. Em outras palavras, a verdadeira ciência é aquela que reconhece Deus como o Criador e sustentador do cosmos e que se submete à autoridade de sua palavra. Portanto, a diferença fundamental entre pressuposicionalismo, escrituralismo e empirismo, cientificismo, não é apenas uma questão de método, mas de autoridade. Para o cristão, a Bíblia é a fonte última e real de verdade e deve ser a lente através da qual todas as outras fontes de conhecimento são avaliadas. Em vez de permitir que os métodos empíricos ou os pressupostos cientificistas definam nossa compreensão da Terra e do cosmos, devemos começar com a revelação de Deus nas Escrituras,
que nos oferece uma cosmovisão completa e coerente. Bem, neste vídeo destacamos o confronto entre a cosmovisão bíblica e a ciência moderna, enfatizando a autoridade da Escritura como a única fonte confiável para entender a criação e o universo. A cosmovisão humanista secular, com seus pressupostos naturalistas, entra em conflito com o ensino claro das Escrituras. Ou cosmovisão cristã, bíblica. E é crucial que nós, os cristãos, mantenhamos a firme convicção de que a Bíblia tem a palavra final sobre todas as questões, incluindo a natureza da Terra e do cosmos. Bem, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por ter assistido o vídeo até aqui no final. Peço que deixe o seu like, curta, comente o vídeo e compartilhe com outras pessoas. Bem, é isso. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.